Não sou pai nem pastor, apenas estudo a Bíblia com inteligência artificial para sempre vir te trazer uma visão imparcial da coisa. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Vamos seguir aqui hoje Lucas, capítulo 16 ao 20. E no 16, Jesus conta sobre o rico e Lázaro. Essa é uma das passagens mais fortes também da Bíblia, né? Fala que um homem vivia rodeado de luxo e de banquetes, enquanto à sua porta tinha um mendigo, Lázaro, coberto de feridas, vivia de migalhas que caíam da mesa. E aí fala que ambos morreram. E Lázaro, né, foi levado ao descanso. Aí fala assim, junto a Abraão, né, um homem de Deus ali, né, dos primeiros capítulos da Bíblia, fala que ele estava lá junto com Abraão. E o rico acordou no meio de um tormento, no meio do inferno. Né? Aí do outro lado ele vê o mendigo lá sendo consolado, né, num lugar top com Abraão, e ele pede alívio, mas ele é avisado que entre eles havia um abismo que não dava para ser passado. Entre o paraíso e o inferno havia ali uma distância e algo que não tinha como mandar ajuda. Ele pedia, molha o dedo aí, né, na saliva, passa saliva na minha língua que eu tô com sede demais, pediu o rico pro mendigo, né? E o mendigo falou, não tem como, é impossível eu conseguir fazer isso. E o rico então pede que alguém avisasse pelo menos seus irmãos. E a resposta é que já foram avisados, eles têm a palavra de Deus, eles têm os profetas. Se não escutarem isso, nem um ressuscitado os poderia convencer. E é uma passagem muito forte sobre a eternidade, sobre as escolhas que a gente faz aqui na Terra. Isso vai ter consequência no mundo espiritual. E o contraste é nítido. Um viveu para o próprio conforto, o outro suportou com fé. E o que parecia pequeno aos olhos humanos se tornou grande aos olhos de Deus. Muito cuidado com as nossas escolhas e decisões aqui na Terra. Depois, capítulo 17, Jesus fala ali sobre a necessidade de perdão e sobre a volta de Jesus. Ele compara o tempo final ao dia de Noé e Ló. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se, viviam normalmente, até que veio o juízo. É um alerta contra a distração espiritual. Muitos estarão tão envolvidos com o cotidiano que não vão perceber o momento decisivo. E ele fala que o reino não vem com aparência visível, mas sim está dentro de quem crê. E conclui dizendo que haveria separação. Falou assim, 2 vão estar no campo, um vai ser levado e outro deixado. A mensagem é vigiar o coração e manter a fé viva, porque a volta de Cristo será inesperada, mas certeira. Depois a gente tem capítulo 18, onde Jesus conta a parábola da viúva persistente, que busca a justiça e não desiste até ser ouvida. Ele mostra que se até um juiz injusto atende pela insistência, quanto mais Deus não vai ouvir quem fica clamando ele com fé? Vai sim. E depois fala sobre o publicano e o fariseu. O fariseu ali se exaltou porque tinha muitas boas obras. Falou, Deus, que bom que eu não sou como aquele publicano, eu sou tão bonzinho. Agradeço por ser tão bom. Obrigado, Senhor, que você está comigo. E o outro ali, que era o pecador, o publicano, ele se humilha. E fala, Deus, eu não sou digno de nada, eu sou um pecador. E aí fala que Deus justificou esse, mas rejeitou o outro que se achava bom, que estava só agradecendo por ser tão perfeito. Ele também destaca o valor das crianças, dizendo que o reino de Deus pertence a quem tem um coração simples e confiante como o de uma criança. Também fala ali no fim do cego de Jericó, insistindo em chamar Jesus, sendo repreendido, sendo curado pela fé. Vimos isso no livro anterior. E, enfim, vamos para o capítulo 19. No 19, Jesus passa por Jericó e encontra Zaqueu, um cobrador de imposto, que está ali no alto de uma árvore, subiu lá no alto só para conseguir ver Jesus passar. E ali, Jesus vê aquilo, o chama pelo nome e decide, eu vou comer lá na sua casa hoje, mostrando que a salvação visita quem abre o coração. Zaqueu era um pecador, um cobrador de imposto, desonesto, roubava. E ali fala que quando Jesus foi lá, ele se arrependeu, devolveu tudo o que roubou e prometeu restituir multiplicado. Logo depois, Jesus chega a Jerusalém e ali a multidão recebe com ramos e cânticos. E ele chora sobre a cidade dizendo, se ao menos soubesses o que podia te trazer a paz, mas agora está oculto aos teus olhos. E pouco depois ele entra no templo, expulsa os vendedores, afirmando que a casa de Deus é lugar de oração, momentos que mostram um contraste entre o coração arrependido, que acolhe, e o sistema religioso que rejeita. Depois a gente tem no capítulo 20, líderes e mestres tentando testar Jesus com perguntas sobre autoridade e doutrina. E ele respondendo com sabedoria, revelando que a verdade espiritual não podia ser manipulada por argumentos humanos. Enfim, Jesus sempre ali cheio de sabedoria, de graça, termina advertindo contra aqueles que gostavam de ficar aparecendo demais, que gostavam de ficar sendo reconhecidos publicamente, mas por dentro eram vaidosos e injustos. Ele fala assim, a verdadeira autoridade não está em título, não está em aparência, mas sim em servir com verdade. 2 visões que a gente guarda desses capítulos. Número 1, o destino eterno não é decidido na morte, mas o tipo de vida que se escolhe viver no agora. Quem se fecha na própria riqueza espiritual, se acha o bonzão, não precisa do Senhor, vai acabar perdendo aquilo que é mais importante. 2, vigiar, manter o coração limpo e responder ao chamado são as marcas de quem vive preparado, esperando
o reino de Deus. Por fim, vamos orar? Senhor, muito obrigado que o Senhor é bom, perfeito, santo. Peço para que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, Pai, nos tornar pessoas melhores, Pai. Nós necessitamos de Ti, nós somos pecadores, Pai. Oh Deus, limpa-nos e torna-nos pessoas mais agradáveis a Ti. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos deixar um comentário, compartilhar. Que Deus te abençoe de forma grandiosa, mas a gente encerra Lucas do 21 ao 24.